Você sabia que existe muitas maneiras de aprender línguas? Viajar, como eu já disse várias vezes aqui no canal, é a melhor delas. Mas para viajar, o melhor é você se preparar um pouquinho para poder, pelo menos, se comunicar das primeiras vezes, né? E eu, como musicista, sempre busquei a sonoridade das línguas como uma referência, né? A oralidade, trabalhar a gramática por cima da oralidade. Então, primeiro a imersão e depois trazer os aspectos mais lógicos, né? Mais intelectuais da gramática. Foi por isso, inclusive, que eu não estudei letras, né? Preferi estudar música. O meu primeiro estudo foi no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, na UFRJ, e foi um período muito bom. Então, ontem nós conversamos na live com a Renata Milanês, que estudou em Berlim, e ela disse da felicidade dela de estar nessa cidade incrível que é Berlim. E ela se sentiu realmente assim honrada, se sentiu feliz de poder ter essa oportunidade de ir para Berlim. Então, eu recomendo para quem quiser viajar, estudar ou passear, conhecer essa cidade cheia de história que é Berlim e assistir também a nossa live no Instagram, que já está lá no IGTV. Então, foi uma conversa muito boa e foi bonito ver a Renata falando sobre esse sentimento de felicidade, de ter essa oportunidade de poder estar em Berlim. Porque realmente nós sabemos que nesse momento o euro está muito alto e também nessa pandemia as pessoas não estão podendo viajar. Então realmente ela tem essa consciência de como ela teve sorte. E é bom ter esse sentimento de gratidão por alguma coisa que nós tivemos, né? Que nós temos a oportunidade de vivenciar. Eu também me sinto grata pelas viagens que eu fiz e também estudando no Rio de Janeiro, mesmo sem finalizar o curso. Eu estudei 4 anos na universidade ali na UFRJ, mas no final do meu curso de música eu comecei a querer outras coisas da vida, depois fui fazer outras viagens e depois continuei os meus estudos em Campinas, na Unicamp, trabalhei na orquestra do Benito Juárez e tive como amiga Carmina Juárez, pessoa maravilhosa. Então, gente, é assim muito legal a gente ter oportunidades de conhecer pessoas e através disso abrir os nossos horizontes, né? Depois de Campinas, eu trabalhei na orquestra de Campinas, né? Guardei dinheiro e fui para Paris, onde eu fui visitar os meus amigos e fiquei na Europa 10 anos dessa maneira. Me sinto também agradecida. Eu achei bonito a Renata falar na live que ela tem esse sentimento de gratidão. Eu também tenho um sentimento de gratidão de ter tido a oportunidade de viajar e de aprender cada vez mais línguas através da música, né? Eu fui com meu violino embaixo do braço, na verdade é uma viola, né? Se chama viola, essa aqui, né? É um tipo de violino um pouco mais grave. E é um instrumento bem necessário nas orquestras e eu ficava sempre feliz de poder participar de grupos, de orquestras, porque eu sabia que era uma possibilidade de eu me integrar e de eu praticar línguas também, né? Não apenas a língua da música e da amizade entre as pessoas, entre os jovens, mas também praticar o francês e o alemão. Então, quando eu fui para a França, eu já tinha um nível muito alto de francês, então já estava assim, falava assim um francês um pouco rebuscado, né? Porque eu lia muito Balzac, Stendhal e já tinha assim, já escrevia ensaios de literatura, Victor Hugo e escrevia realmente em francês em alto nível, né? Tinha naquela época na Aliança Francesa tinha um curso de literatura chamado Nancy. E eu fiz 3 anos de curso de literatura. Foi muito bom para mim. Cheguei na França já assim com muita desenvoltura, mas aprendi o jargão, digamos, as gírias, né, com os jovens. Tinha amigos de várias nacionalidades, do Caribe, de Portugal, da Espanha. Então foi assim, na França eu vivi num ambiente bem internacional. Foi muito legal. E já na Alemanha eu já fiquei num ambiente assim onde as pessoas tinham assim um nível de instrução mais alto, né?
tinha muitos doutores entre os amigos do meu ex-marido. E isso fazia com que as pessoas assim um pouco, para eles assim, eu tinha a impressão que para eles todo mundo tem que ter um mestrado, né? Então isso é uma coisa também que a Renata ontem na nossa live falou. Lá na Alemanha todo mundo tem que ter um mestrado porque tem assim as possibilidades para as pessoas fazerem os estudos, né? Quem tem uma boa nota pode fazer uma universidade. Então depende se a criança ela estuda muito, se ela consegue ficar muitas horas sentada estudando, né? Não é só ser inteligente, também tem que ser uma pessoa concentrada e estudiosa, né? Fleißig lernen, né? Então é bonito isso, porque as pessoas têm esse filtro, né, do trabalho em termos de a criança que tem dificuldade de concentração vai ter dificuldade de entrar na universidade. A minha filha, por exemplo, muito inteligente, veio para o Brasil para poder entrar na universidade e depois continuar os estudos dela na Alemanha, né? Porque lá tem esse filtro também, já que as pessoas todas têm a possibilidade de estudar, de quem consegue estudar muitas horas, né? O alemão é uma língua que necessita desse tipo de estudo. E para você que quer aprender, eu recomendo que você separe sempre um tempo e um lugar, e um horário no seu dia, né? Um bom material para você fazer os exercícios, né? Não só de aplicativos gratuitos, mas também para você escrever um pouquinho, ouvir, repetir e escrever, tá? Então você já sabia que tem um grupo chamado Poliglota? É um grupo também sem fins lucrativos que se encontrava antes da pandemia em restaurantes. Nesse grupo eu conheci pessoas muito divertidas e que viajam muito, também que tinham um pouco dessa liberdade, dessa vontade de conhecer outras culturas e que eu vou entrevistar amanhã e na próxima segunda-feira. Amanhã não, na quinta-feira, no dia 1º de abril, eu vou entrevistar o Otto Mendonça, que é um poliglota, como ele diz, um poliglota profissional. Trabalha também com interpretação e tradução e já escreveu um livro sobre exames e cursos de línguas. E depois, no dia 5 de abril, a outra segunda-feira, eu vou entrevistar o Juro Bola, ao Mascarado, que é um dos fundadores do Clube Poliglota. Esse clube é um clube que está aumentando. Apesar da pandemia, as pessoas estão entrando virtualmente nas reuniões e vocês podem ter acesso pelo Facebook, né? Clube Poliglota Brasília, Clube Poliglota Rio de Janeiro, São Paulo, já tem em muitos lugares. E o Juro Bola ao Mascarado, que eu vou entrevistar na segunda-feira, é um dos responsáveis principais pela expansão do Clube Poliglota no Brasil, porque ele fez as viagens e os contatos necessários para esse clube se expandir. No início, as pessoas se encontravam no teatro, né? Aí depois se encontraram na casa do próprio Juro Bola e de alguns amigos. Aí depois as pessoas foram sendo cada vez mais numerosas nos encontros e eles foram se organizando em restaurantes, em bares. E eu mesmo tive a ocasião, a grata oportunidade de frequentar esse grupo Poliglotas aqui em Brasília. Então conheci tanto o Otto quanto o Juro Bola. Então assim, são pessoas muito legais e é uma oportunidade a gente falar não só inglês, mas também francês, alemão. Eu já tive a oportunidade de praticar também o chinês quando eu estava estudando mandarim. Veio uma pessoa que estudava mandarim, sim, ele tinha ido à China já 2 vezes, era um professor. Eu não estava com essa prática toda, mas eu estava entendendo o que ele estava falando. Então, assim, eu estudei muitos anos de mandarim, gente. É uma língua assim que você precisa ouvir muito mais, porque as pessoas falam com a boca fechada e eles têm assim toda um código, né, de boa educação que é muita reserva. Então, assim, também não é fácil a gente se aproximar para fazer amigos mesmo para poder praticar a língua. Mas foram experiências boas que eu tive, que eu estou aqui compartilhando com vocês e convido vocês todos para a nossa live no Instagram, nessa quinta-feira, dia 1º, com Otto Mendonça e depois no dia 5 de abril,
com o Jurubola Almiscarado. Vamos falar sobre o Clube Poliglota Brasil e sobre essa possibilidade de praticar línguas de graça, né? Conversando oralmente e trocando ideias, compartilhando experiências. Então, muito grata. Se esse vídeo foi bom para você, gerou valor, curte aí, dá esse apoio para nós, se inscreva no nosso canal e comente com seus amigos, compartilhe, tá? Um abraço a todos e vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.